Ei, povo, boa noite. Como vocês estão? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Então, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, Su. Boa noite, Anitia. Não tô te ouvindo. Boa noite, Bela. Boa noite, André. Boa noite, não, né? Precisa boa tarde. Só pra mim que é boa noite. E aí, povo, vocês assistiram o Satsang? Não. O Satsang tá na cabeça da Ana. Esse satsang foi o início do satsang do Despertar das Virtudes, que foi feito ano passado lá em Búzios, né? Essa semana eu não estava em paz, e aí quando eu tive que decidir o tema, eu falei, eu vou pegar um para despertar aqui o, o liquidificador na cabeça, né? Porque só assim, quando a gente tá na loucura, que a gente olha para isso. Para mim foi um satsang muito intenso, foi um satsang muito forte, como todos o Despertar da Virtude, né? São 8 satsangs muito intensos, muito fortes. O despertar da própria virtude dentro da gente, e esse ele traz muito essa... O que que é essa paz do Cristo, né? Essa ciência da paz? O que que é essa paz do Cristo de verdade? Porque a gente tem uma ilusão, né? Do que é a paz do Cristo. Quando ele inicia falando uma passagem que eu gosto muito de: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão através da presença, eu sou. Eu já ouvi isso não sei quantas vezes, assim, acho que quase todo satsang ele fala, mas pelo menos para mim, ontem teve uma virada de chave, porque eu escutei ontem o satsang, então para mim ontem teve uma virada de chave, porque o caminho, a verdade e a vida só vai acontecer se eu realmente for. Se eu for o caminho, a verdade e a vida na minha vida só vai acontecer se eu fizer acontecer, se eu for isso, né? Pelo menos para mim, quando eu via muito de fora. Eu ouvia, falava, beleza, mas eu não sentia. Não era uma coisa que, assim, pelo menos para mim, tinha feito a real verdade, sabe? Tipo assim, uma chavezinha virada de que é mesmo, né? Sou eu. Se não for eu, não tem como ser. Porque não é algo de fora. Na semana passada, acho que foi semana passada, essa semana, já não lembro, eu tava falando com a Ana sobre isso, sobre devoção, sobre Deus, de como, pelo menos eu ainda enxergo Deus como algo de fora, né? Quando eu faço a oração, eu não faço uma oração para mim, eu faço uma oração para alguém que tá fora, que eu entendo que Deus não sou eu, que o Deus é algo de fora. E aí isso já traz uma descrença em mim mesma, uma falta de confiança, uma falta de amor por mim mesma, porque eu sempre procuro algo que tá fora, mas isso ainda não, pelo menos essa chave de que eu sou isso ainda não fez sentido aqui para mim. Então, para mim ainda é algo de fora. E aí começou a vir algumas indagações quando ontem veio essa chave do seguinte: eu, né, tipo, eu realmente me perguntei, e aí, eu realmente acredito que eu sou a pura manifestação da fonte? Eu confio nisso? Eu acredito nisso? E o mais profundo, eu vivo isso? Eu creio que eu sou o Deus vivo aqui? Porque não adianta eu acreditar, eu confiar, eu achar que eu sou, né? Achar já não é, né? Eu realmente falar que sou isso, mas eu não vivenciar no dia a dia, porque é a hipocrisia, não é uma verdade só falada, eu não vivencio aqui. Porque se eu acredito nisso, eu confio nisso, e eu dou fé mesmo nisso, eu vivo isso no meu dia a dia. Então, o questionamento: eu realmente vivo isso aqui? Eu acredito nisso? Eu vivo essa paz do Cristo em mim? Ou não? Né? Eu continuo vendo as relações por tudo que está externo. Pelo menos para mim tem sido uma fase de muita mudança. Estou mudando para o Brasil.
E esse externo tem me causado muito liquidificador, assim, né? Então, essas 2 semanas atrás foram semanas que, pelo menos corporalmente, eu fiquei muito mal. E o quanto que essa paz, de verdade, não tá aqui dentro, né? Essa paz, ela acontece em momentos, então ela tá ainda linkada com fenômenos, né? A paz, ela acontece quando o dia fica certo, quando o dia tá tranquilo, quando eu consigo fazer um bolo com a Ana e é tudo risada, é tudo gostoso. Quando é um dia que não tá chovendo e a gente tem que ficar trancado dentro de casa, quando é um dia de sol. Então, só quando eu caracterizo os fenômenos como bons. Mas e aí, naquele dia que tá tudo nebuloso, o nenê chorou o dia inteiro, o corpo não tá muito legal, não tem comida para fazer, não tem comida para comer, tem que fazer comida. E aí, a paz do Cristo nesse momento, né? Essa confiança de que tá tudo certo e que isso é o que era para acontecer. Pelo menos aqui isso não existe ainda, né? Porque se eu entendo que a paz, pelo menos para mim, né? Se eu entendo que a paz ainda é algo que é linkado a um fenômeno, que é linkado ao que está acontecendo de externo, ela não é real aqui. Ela é um fenômeno, porque ela passa, né? Se eu tô de TPM, eu fico puta com a vida e com o mundo e trato todo mundo mal. Então eu não sou paz aqui, eu sou um fenômeno acontecendo, eu me identifico com o que está acontecendo. Então, isso me faz questionar do que realmente é chegar nessa paz, né? Não chegar, mas ser essa paz aqui, né? Porque chegar parece que tem uma linha de chegada, que eu tenho que fazer algo para conseguir. Mas pelo menos para mim, sim, os momentos de paz, de verdade, eu consigo perceber quando eu relaxo. Posso estar em momentos de caos, já vivenciei momentos de total caos, total, assim, da hora que eu acordei até a hora que eu vou dormir, de criança gritando na minha orelha e tudo acontecendo, tudo quebrando, tudo caindo e eu em paz. Eu já vivenciei isso, então eu sei que isso é real. Eu sei que isso é verdadeiro, que isso existe dentro de mim. Mas por que isso não é constante? Né? Por que que isso varia e tem dias que é o completo caos aqui dentro? Então, é algo que sempre assim vem de questionamento de que aonde há essa desconexão comigo mesma? Qual que é o ponto de desconexão da própria fonte que existe em mim, né? Porque tudo aquilo que eu estou recebendo é o que eu estou emanando. Então, o que que eu estou emanando hoje? O que que eu estou fazendo hoje para colher amanhã? Né? Não adianta eu querer colher arroz, eu estou plantando feijão. Então, é olhar para dentro de mim, né? Porque a gente aprendeu a olhar muito para o externo e não a olhar para a verdade que existe dentro da gente. E o que tem refletido para nós, né? Qual que é o desejo manifesto quando a gente se perde de nós mesmos? Aí tem uma parte que ele fala assim: voltemos ao ponto zero, retorno para casa, a verdadeiramente sermos a essência, o amor em movimento e a luz em ação. Sermos Deus aqui, estarmos unidos à fonte que permeia a criação, o que reflete e chega até nós. Eu preciso ser para ir até o Pai. E aí, falando disso agora, que eu preciso ser aí até o Pai ele está disponível a todo momento, né? Mas eu preciso ser para chegar até Ele. Não que eu preciso que eu preciso ganhar isso. Não é uma competição, mas eu realmente preciso ser para chegar nisso. Eu preciso me desvencilhar dessas máscaras que eu coloquei dentro de mim e do que eu acredito ser, de, de tudo aquilo que eu criei dentro de mim, de toda aquela identificação que eu criei com a história, com esse corpo aqui, né? Por que a gente se identifica tanto e sofre tanto com o corpo, com toda essa identificação que eu criei aqui, para que eu realmente saiba quem eu sou. Porque a gente se encontra no interno sofrimento, né? Pelo menos eu, durante muito tempo, isso ainda existe dentro de mim. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu faço aqui? E como se isso fosse uma resposta, né? Como se alguém dissesse assim, ah, você vai fazer isso. Se alguém dissesse, né?
tô esperando essa resposta vir de fora. Eu só conheço o caminho se eu trilho ele. Não tem outra maneira, né, de conhecer o melhor caminho para minha própria maestria aqui na Terra, se eu não vivenciar isso. Se eu não pisar no ladrilho que tá aqui cortado, eu não vou saber que eu posso cortar meu pé. Eu não vou saber que ali eu tenho que pular. E é engraçado, né, quando, pelo menos para mim, assim, sempre foi engraçado ouvir isso, que a gente tem uma missão aqui de ser feliz e somente isso basta. Ainda existe dentro de mim um ponto assim. Mas, cara, eu não tô sendo egoísta se eu for feliz? Que bizarro, né? Existe sim um ponto realmente de questionamento que eu me paro e falo, mas cara, será que eu não tô sendo egoísta se eu for feliz? Se a maneira como eu quero ser realmente feliz, aquilo que eu sinto, não bate com o que outras pessoas acham que é certo, eu não tô sendo egoísta. Então, a dificuldade, né, da gente olhar pra gente, do que tá acontecendo, de avaliar tudo isso, e de ser sincero, ser verdadeiro, ser real, ser autêntico, sem se preocupar com o julgamento do outro, o que o outro vai achar, o que o outro não vai achar, né? Porque a gente vive assim, a gente entra em sofrimento. E isso também é uma ilusão, né? Porque enquanto tá no campo das ideias, enquanto eu tenho assim, será que eu tô sendo egoísta? E eu não compartilho isso com o outro, fica no campo da ideia. Porque eu não dou nem a abertura pro outro saber como é que eu tô sentindo ou não. Eu já tenho um pré-julgamento do que o outro vai achar, do como que o outro vai reagir. E aí eu não me dou a oportunidade de talvez fazer diferente. Eu não me dou a oportunidade de abrir isso, de ser real e de ser autêntico, né? A quem eu tô querendo agradar. E aí, quando eu fico nisso de a quem eu tô querendo agradar, eu não tô agradando a ninguém, nem a mim mesma. Porque aí eu entro em sofrimento de que, puta merda, devia ter falado aquilo. Não falei, com medo de como que o outro ia reagir. E aí o liquidificador não só na cabeça, mas também no coração, porque a gente sabe que não foi sincero e real com aquilo que a gente estava sentindo. E aí ele traz algo que isso, pelo menos dentro do cristianismo, né? Que o Cristo não é santo. E o Jesus não é apenas Cristo, né? É, só se renasce de novo quem renasce do Espírito. Cristo é um estado, né, de alma. É uma energia crística. E pelo menos a gente sempre, né, pelo menos religiosamente, a gente acreditou que Cristo era uma pessoa totalmente diferente da gente, que seria impossível a gente chegar até esse estado crístico, igual ao estado búdico, que é impossível isso, nós, meros mortais, não podemos e não conseguimos nada, não é que a gente é um pecador. Então, o quanto que isso está realmente dentro da gente, o quanto que a gente acredita nisso. Ele fala uma coisa dos ricos, né? Não agir e não saber. Os ricos não entrarão no reino dos céus. E o rico não é aquele que se baseia no dinheiro, mas não se entra quem não tem a riqueza do espírito, quem procura fora, quem procura parecer ser. E é bizarro falar isso, porque pelo menos se eu pego a trajetória de 2 anos atrás, tinha tanta máscara na minha frente que eu não sabia quem eu era. E vira e mexe e volta. Eu falo, mas peraí, o que realmente eu gosto? O que realmente eu quero fazer agora? O que faz sentido? Por que eu quero ser tão bem aceita? Por que eu quero ter, né, aquela cara de boazinha, legal, a que todo mundo gosta, que abraça, né? Porque a quem eu tô querendo agradar, né? O que eu tô parecendo ser? Por que eu tô tentando ser algo que eu não sou? Algo que não faz sentido pra mim? Se a gente já é o que a gente precisa ser, e se a gente é um milagre aqui, não é nada a buscar fora. Pelo menos pra mim é muito difícil relaxar
ao ponto de desligar esse liquidificador. Minha mente está ligada 24 horas por dia, o que leva à exaustão física. E eu não sei muito bem ainda como relaxar. E é engraçado falar isso, né? A gente não sabe como relaxar, cara. E vocês, gente, isso não é monólogo não, tá? Isso tudo a gente tem que falar. Monólogo é só no satsang com o Saulo. Eu tô aqui pra ouvir também. Abre o microfone aí e fala também, gente. Mesmo não ter assistido o satsang, vocês podem falar. E aí, Aninha? Ah, tá sem microfone. É, é interessante pensar, né? Se a gente é uma ideia criada, porque eu sou uma ideia criada de mim mesma. Então, quem sou eu? Não sei. Eu sei pontos de mim, mas assim, falar sou isso, não tenho como me definir dessa maneira. Até porque tem uma música que pelo menos do signo de Gêmeos define muito, que é eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem convive comigo todo dia sabe que eu mudo de humor em 24 horas por dia, eu mudo de humor 300 vezes por dia. E é, o André falando mudo de humor várias vezes por dia. Eu mudo de pensamentos e de ideias. Nossa, fala isso, nem lembro mais. Então, assim, parece que dentro de mim existem 1000 pessoas ao mesmo momento. E então, realmente é algo que eu não consigo definir ainda, pelo menos para mim. Mas como estar em paz, né? É, sabendo que tudo que está acontecendo é para realmente acontecer. Ele até falou uma parte assim, que é como se fosse uma vibração, né? Que tá passando aqui, uma vibração que passa em cima da nossa cabeça. Tudo que existe acima e abaixo dela é ruído. E aí chega um momento que a gente consegue se conectar a isso, só que isso não fica, né? Porque a identificação com o externo acontece, então a gente não continua nessa conexão dessa paz que já está aqui dentro, porque isso ainda é ilusório. Tô vendo aí que veio um fone de ouvido pra dona Sueli, não? É... Deixa eu ver. Chegamos ao Pai pela nossa presença, a nossa maestria e a nossa autocura. É... Ontem, depois que eu ouvi o satsang, quando eu deitei na cama, existe um trabalho muito forte espiritual sendo feito no corpo, mas um trabalho de realmente de autocura e de olhar para mim, entender o que meu corpo está precisando, ouvir o meu corpo, né? É difícil a gente ainda ouvir o que está acontecendo e prestar atenção nos sinais que a gente mesmo está se dando, né? Ao ponto de não conseguir ouvir aquilo. Eu vivi. eh, Durante o satsang, ele falando sobre autocura, maestria e que a gente chega ao Pai pela nossa presença, me veio uma seguinte frase na cabeça, que a gente acaba com as nossas oportunidades de libertação por conta dos nossos próprios pensamentos. Porque a gente já cria uma ideia, né, do que vai acontecer. Então a gente nem se dá a oportunidade de realmente experienciar aquilo como tem que ser.
Eu vi um post hoje da Angel, né, que ela fala sobre isso, de como ela era antes, uma pessoa que precisava saber, que queria saber, que ia em busca da verdade, e que hoje ela vive esse mistério, né? Ela vive isso com maestria, ela vive isso em paz. E isso me startou, assim, esse questionamento, realmente, o que é viver, né, nesse mistério, nessa paz? Como realmente é estar isso 24 horas por dia e ser isso, ser essa paz que a gente sempre foi, que a gente é? Não é algo ainda que me venha a resposta, porque eu não sei realmente, mas o que, o que demanda da gente é coragem, né? É essa coragem de agir com o coração, é agir com amor, é agir pelo coração. A cor age, né? E por que que a gente não se ouve, né? Tava falando que a gente não percebe o nosso próprio corpo, sinais. A gente não se ouve porque a gente tem medo, né? E o medo ele é o oposto do amor. O medo trava ao ponto em que você não consegue prestar atenção em mais nada que está acontecendo dentro de você. Tem um outro discurso, acho que as meninas saíram. Tem outro discurso do Despertar das Virtudes que ele fala sobre o medo. Pelo menos o medo aqui, para mim o medo ele é totalmente o oposto da paz mesmo, né? Porque enquanto eu tô em medo eu não tô em paz. Pelo menos para mim o medo é algo que é muito constante. Pelo menos na minha vida eu sinto muito medo. Ao ponto de que eu já tive várias síndromes do pânico por conta de medo, de travar, de não conseguir sair do quarto para fazer xixi, com medo de não fazer xixi, do que eu vou encontrar no meio do caminho. E eu me vi nesses últimos tempos quase numa síndrome do pânico de novo, ao ponto do medo me travar de fazer várias coisas, a receber algo e travar minha garganta, travar o peito e travar a respiração. E assim, pelo menos para mim, eu não sei falar de onde isso vem. Eu percebo que ele starta. Eu percebo que o medo é algo que é constante. E que a gente alimenta isso, né? Durante, a gente aprendeu a viver a partir disso, pelo menos eu, né? Eu aprendi a viver com medo a partir do medo, então entender que existe uma outra maneira de viver é algo que ainda parece um pouco ilusório, porque durante tanto tempo a gente viveu de uma mesma maneira, a gente aprendeu a viver assim, que aí quando alguém fala que existe uma maneira diferente de viver, que existe uma maneira diferente de agir, existe uma outra vibração, você fala e fala, tá, mas como? Se o que eu conheci não foi isso. E aí tá essa quebra de padrão e essa desidentificação com o que a gente conhece, porque também é confortável eu continuar no medo e continuar vivendo a partir daquilo que eu conheço. Pode falar, Dani. Te interromper. Ontem eu fui pega nessa questão do medo, né? E isso que você está falando aí é como se você estivesse me descrevendo. E aí, quando foi ontem, eu acho que foi o cume para mim, assim, sabe? Tipo assim, ou agora você, entre aspas, muda, ou melhor, agora você entende o real sentido das coisas, ou não tem outra opção. Porque eu também tenho pânico, né? Eu também tenho medos. E eu tô dentro do quarto desde ontem. E, e aí você fica assim, não, agora é eu comigo mesmo. Não tem para onde correr, não tem. Você não pode pedir tanta ajuda, né? Você não pode ter contato. E aí você se pega. Não, vem muita coisa na cabeça, sabe? Muita coisa. De, de tudo isso que você disse. E ontem o mais forte que veio para mim foi eu acreditar na minha fé. Eu até conversei com a Aninha ontem, tipo,
como as coisas estão inteiramente ligadas. O acreditar em mim e o ter fé que vai dar tudo certo, sabe? Então, assim, eu estava num loop, né, constante, numa neura, no medo já há mais de ano. E aí agora eu acho que meu corpo falou assim, opa, vamos parar agora, porque você precisa parar para pensar. E eu tô nessa constante, assim, sabe? E a sensação que eu tenho é que vai ser diferente daqui para frente. Porque foi de tudo o contrário do que eu fiz, sabe? Resguardando, e medo e tudo. E aconteceu. Então, tipo assim, do que a gente tem controle, né? De nada. E às vezes a gente vive querendo ter controle, né? Nossa, eu não vou sair daqui porque daqui tá confortável, tá tranquilo. Mas será que tá mesmo, né? E hoje eu vejo que não. Então, essa questão de paz, de fé, de confiar, eu acho que tá tudo ligado e tá tudo dentro da gente. E eu ainda tenho o hábito, igual você, de achar que Deus é uma coisa fora, que quando eu rezo tá fora, assim. Então, é como se você estivesse me descrevendo. E é bom quando a gente ouve, né, de uma outra pessoa, porque aí a gente olha e fala assim, nossa, tem isso, tem aquilo, tem isso. Então, é isso. Quando eu tô ficando meio desesperadinha aqui, aí eu rezo, eu faço mantra, porque eu não tô tendo outra opção agora. Mas eu entendo perfeitamente isso tudo aí que você está dizendo. Compacto isso tudo. E o quanto realmente está tranquilo e favorável, né? Não, Esse total. movimento que a gente está, porque controle e zona de conforto, eles caminham ali lado a lado, né? É. E a gente aprender a viver pelo medo, a viver com medo, pelo menos eu vivi muito da minha vida com medo de muita coisa. Então hoje, assim, eu me sinto uma pessoa muito cagona. O momento da minha vida que eu me senti a pessoa mais forte foi quando eu tava grávida da Ana. Parecia que, assim, eu podia enfrentar um leão que não ia acontecer nada. Foi o momento que eu mais tive fé, foi o momento que eu mais tive certeza na minha vida, mesmo com muito medo. Assim, tinha muito medo, às vezes, dela chegar a falecer, ou de ter alguma perda né, de acabar perdendo a gravidez. Mas eu me sentia com tanta força interna, com tanto poder, assim, de ir, conseguir, com tanta fé, que às vezes eu olho para essa pessoa e falo, cadê essa fé dentro de mim? Porque eu sei que ela é real, ela já estava ali. Então, cadê realmente essa fé, essa confiança? Porque eu sei que ela está aqui, mas quando o medo me domina, ao ponto de eu não conseguir pensar, eu acabo esquecendo de mim mesma. Uhum. A Eu vi gente que o André, parece que entra num outro estado, assim, numa coisa surreal. eu vi que o André do microfone, você quer falar alguma coisa? Tem uma história que eu não sei se vocês já escutaram. O Saulo já tem bastante tempo, ele já contou ela umas 2 vezes, eu acho. Eu escutei. Estranho. Esse microfone tá meio estranho mesmo, parece que tá dando microfonia. Peraí. Vai falando aí que eu vou pegar o meu controle. Hoje já desligou o microfone, então fala aí o que você escreveu. É porque que eu contrário, eu sempre vi muito uma força muito forte. E aí já o movimento é o oposto, porque o medo ele também existe aqui, ele também apresenta. E eu tenho muita dificuldade de deixar com que ele seja exposto, né? Então eu não quero expor isso para mim mesmo, aquele que está ali. E o que causa uma dificuldade tremenda, é um medo, e às vezes esse medo, quando aparece, e justamente por eu não deixar ele exposto, ele me paralisa. Então, que eu sempre busco, é como sempre buscasse o tempo inteiro algo lá dentro, que eu sei que a resposta sempre vai estar dentro. Então, busco, mas tem hora que parece que você não acha a resposta.
E aí, quando eu não acho, eu vou abafando isso para dentro. É o movimento oposto ao que, igual você falou assim, eu sou muito cagona, né? Já é o movimento oposto, eu quero mostrar outra coisa, né? Quando isso aparece. Eu não permito que essa é uma vulnerabilidade apareça, né? Então tudo bem, não tem problema nenhum. Isso. Pode falar aí, André. Então, agora vocês estão me Acho escutando que você bem? voltou. Beleza. Então, tipo, também sou muito cagão. Mas sabe o que que me fez ver que eu não sou tão cagão assim? Eu sou e não sou, né? Mas fui para Barreiras. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinho, com minhas próprias pernas, aos 32 anos de idade. Olha que legal, sabe? Foi muito legal, sabe? Assim, eu chegando no aeroporto, contando pro taxista que tava me levando, o cara do Uber, de que era a primeira vez que eu tava vindo viajar sozinho. Só eu. Só eu, com as minhas próprias pernas. E aí chegar lá, né? Foram outro, aí chegar lá foi uma outra história, mas aquele cagão não era tão cagão assim mais, né? Foi muito legal, para mim foi bem libertador. E aí conta, né? Falando da história antes, tem uma história que o Saulo conta. Eu já vi ele contando umas 2 vezes. Eu acho que quando ele morava aqui em BH ainda, em Sangue, que uma vez ele foi atender uma moça e a moça tinha síndrome do pânico. E aí ela não conseguia sair de casa. E aí ele foi fazendo atendimento com ela, e não sei se foi um atendimento, se foi uma conversa. E aí eu lembro que ela, tipo assim, ele contando a história de que, tipo, né, ela não dava conta de abrir a porta para olhar do lado de fora da casa dela. E aí ela, né, eles foram conversando e tudo mais. E aí até que ela, tipo, um dia de cada vez, ela chegava até a porta, segurava na maçaneta, mas ela não abria. Chegava mais um dia, no outro dia, ela chegava perto da porta e descia a maçaneta, mas ela não abria. Até que o dia que ela conseguiu sair de casa, entende? Então, talvez esse seja o caminho, sabe? Você ir um dia de cada vez. Um dia você vai com a mão na maçaneta, outro dia você vira a maçaneta, outro dia você abre a porta. E o outro dia você sai. E na hora que você conseguir sair, você nunca mais vai querer voltar. Porque você vai ver que também ela é lá fora. Então, essa história, tipo assim, tem que achar ela. Não nem tá nesses 1000 vídeos gravados aí. Eu lembro dessa história. Você lembra? Pois é. Eu lembro. E Serve você de. saiu, Muitas então você não vezes, quer voltar mais, não. Hã? Você saiu e não quer voltar mais, não. Uai, tamo aí, né? Eu saí. Fui dar uma volta. Eu fui dar uma volta. Não quero voltar para aquilo mais, não. Porque aquilo não sou eu. Que é que a gente é lindo. muito imediatista, né? A gente quer resolver isso Uhum. agora. Não, eu vou perder esse medo agora. É, Não. isso mesmo. Primeiro, o medo de quê? Porque o medo é uma coisa da sua cabeça. O medo é uma coisa da nossa cabeça, né? Falar que você falou que ir para Barreiras foi um perder de medo para você. Para mim vai ser a mesma coisa. Porque a minha fobia social hoje está muito forte. Por estar vivendo em casa praticamente 2 anos sem contato com ninguém. Até os amigos que a gente vê hoje, as pessoas têm medo de se dar oi aqui, de dar um abraço, dar a mão, dar beijo. Então, muitas vezes que eu dei beijo e abraço aqui nesses 2 anos, acho que posso contar nos dedos das pessoas aqui. Então, a Eu te fobia entendo, social Rita. do contato social para mim, de ir para barreiras, por exemplo, com a Ana, né? Porque eu vou estar vacinada, mas ela não. Então, e aí, é minha cabeça de mãe que eu tô expondo ela a alguma coisa que não tem como deixá-la sozinha. E então é esse medo, né? Então, mas igual vou te falar aqui, igual essa semana, acho que é quarta-feira. Quarta-feira chega a idade aqui de tomar vacina. Eu vou tomar, por exemplo. O Arthur não.
ele vai continuar tendo os mesmos contatos, entende? Então, tipo, não pensa assim não, não pensa assim não, que não você trava o caminho, Bita. Sim, sim. É porque Não aqui a pensa gente não assim tem não. contato com ninguém. Essa é Mas calma, diferente. você A tá chegando realidade no do Brasil é Brasil, diferente. Eu você sei. vai chegando E isso tá você me vai ver, deixando você vai chegar aqui, o povo vai falar assim, vai ser totalmente diferente. Calor humano total É, aqui. Pois é, e eu ainda não estou preparada para isso, sendo muito sincera. Eu sei que já vai acontecer no aeroporto, para mim já vai ser um. Não tô viu? respirando pra. Esse seu de sangue veio na hora certa, tá vendo? O Mas foi avião por para isso que você, eu então, escolhi esse tema. já vai ser um desafio, então, porque para mim foi, porque eu estava totalmente reclusa. Na hora que eu cheguei no aeroporto, eu falei assim: meu Deus, que mundo é esse que eu tô, que ninguém aqui tá? Tipo, todo mundo de férias, 500 mil crianças, cachorro dentro do avião, tinha tudo. E, tipo assim, não cabia uma mosca dentro do avião. E aí você agarra com Deus e vai. E na hora de voltar, estava pior ainda do que a ida. Então, assim, e eu te falo por, por experiência própria. E eu até liguei para minha médica ontem na hora que saiu o resultado. A gente não sabe de nada, Ida, porque assim, a Vivi me acompanha, você também me acompanha estreitamente, assim, o tanto que eu estava fazendo tudo, 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 tudo. Todos os cuidados, tipo de máscara, tudo. E aí eu precisei fazer uma viagem, né, por motivo de óbito, e eu também não sei aonde que eu peguei, eu não sei se foi na viagem, se foi quando eu voltei, a gente não sabe onde pega. Que eu sempre, quando alguém pegava, eu falava, você sabe onde você pegou? A pessoa, não faço a menor ideia. Eu tô assim, como é que a pessoa não sabe onde ela pegou o negócio? Não sabe. E assim, com máscara o tempo inteiro, sabe? Não me tirei para beber água, para nada. Então, assim, não se explica, sabe? E aí eu acho que entra muito que a Vivi sempre martelou comigo e eu entendia, mas não entra. É o confiar, sabe? E esses dias eu estava vendo um espírita falando sobre você respeitar o vírus, né? Não é que você não é deixar de viver, é respeitar o vírus. A partir do momento que você respeita ele, a vida vai ter que continuar, porque a gente vai continuar à mercê disso durante muito tempo. E você vai notar essa diferença a nível Brasil, porque, assim, é surreal. Então, aí eu Assim, acho que apenas chegou a hora da paz gente do trabalhar Cristo, né? nossa confiança, nosso medo, nossa fé. E olha só que E interessante. Adiantou você ficar em casa preso dentro do quarto? Se você deu uma volta, se você pôs o pé para fora, você entende? Então, é realmente, tipo, independente do que acontecer, você tem que se prevenir o máximo possível, mas isso não vai impedir que você pegue ou não. Então, não, adianta ficar dentro do quarto. Não adianta. Continua vivendo. e não E é adianta ter engraçado. medo, e não adianta até que E ponto o como meu medo não atraiu isso, sabe? Enfim, bem milhões eu de coisas. posso te fazer um compartilhamento aqui de como o medo ele tá tão enraizado, né, na nossa estrutura, que assim, quando eu comecei pensar não, a realmente entender, vivenciar o aqui e agora, tipo, viver aqui e agora, eu vivi assim, então eu tenho que viver aqui agora porque amanhã as pessoas estão perto de mim, pode morrer, porque a Ana pode morrer, porque eu posso morrer. E aí eu tava vivendo aqui agora no medo, não no amor. Vivendo aqui agora, realmente na manifestação plena do aqui e agora, e sendo feliz e sendo alegre. Eu vivia ali e muitas vezes eu me pego nesse pensamento, não, tem que dar um beijo na Ana, pode ser o último beijo. Como assim? Como assim? Pode ser o último beijo? Quem tá falando isso? Sabe? E assim, da onde que está vindo? Da onde que esse medo tá tão enraizado em mim de perda, ou de abandono, e de tanta coisa? Então, isso me tira também do momento presente. Porque isso não me permite que eu vivencie aquilo na alegria, no amor, na vivência. Eu vivencio no medo, que é uma frequência que me tira de mim mesma, que me tira da paz, né? E tem uma parte que eu até passei para Vivi depois uma parte que ele fala o seguinte:
O acesso a essa paz é de todos aqueles que se permitem ser a própria paz. Ela não é um fenômeno nem uma experiência. Ela é um estado que nos leva a frequenciar energia crística a partir de nós mesmos e a experienciar o amor do cosmos a partir de nós mesmos. Toma o teu remo, entra no teu barco e age com fé. Deixa fluir. Se permite deixar-se ir. Se permita acessar essa paz. Se permita o reconhecimento de si mesmo. É isso. Essa parte que eu queria ler. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Tem uma coisa, Ita, que você pode, para te ajudar, toda vez que você tiver esse pensamento, né? Tipo, o último beijo, né? Pensa que é o último beijo do dia. Você sabe por quê? Porque o dia que termina hoje não é o mesmo que amanhã. Então amanhã é um novo dia. Então amanhã é o primeiro beijo do dia. Simples assim. Mas vai ser muito mais leve, eu te garanto. Posso Tudo trazer de assim. outra forma isso que o André falou. Como se fosse o primeiro. Sempre o primeiro. E o único. Porque nunca vai ser a mesma coisa. Mas o primeiro. Verdade. Nunca é igual. Todo beijo, todo abraço, toda fala, tudo que a gente faz é sempre a primeira vez. E se a gente começa a trazer tudo como se fosse a primeira vez, sempre vai ser especial a primeira vez. Não tem nada igual a primeira vez. Se a gente for olhar tudo que a gente fez pela primeira vez, não tem nada igual. Como foi a primeira vez que você olhou para Ana? Como foi a primeira vez que você sentiu o cheiro dela? Como foi a primeira vez que você beijou ela? E vamos mais um pouquinho, sim. Qual foi a primeira vez que ela te deu? Vamos tirar a Ana de cena um pouquinho. Como foi a primeira vez que você olhou para você? A Ana é só uma extensão de você. Então a Ana tá dentro disso. Sabe? Sim. Como? Sabe? Sim. Simples assim, eu não preciso dizer mais nada. Sabe? Pra você. Só um pouquinho. Não tenho a mínima noção como foi a primeira vez que eu olhei pra mim mesma. Eu não tenho memória nenhuma da minha infância. Nenhuma. Então eu não tenho a mínima ideia. Se for falar, pode ser. A memória que eu tenho é. Bom, eu posso falar a memória que eu tenho de dar pra mim mesma de agora. Como que eu me olho no espelho hoje. Eu não consigo levar isso ao passado. Né? Como eu me olho no espelho agora. Mas é do Lembrança, agora. pessoa não tem. Mas é do agora que a gente tá falando. A gente não tá falando do ontem. O ontem foi ontem. O agora é o agora. Eu me olhando agora no espelho, eu vejo a cada vez mais eu sendo sincera, verdadeira com aquilo que eu sou. Eu me vejo uma pessoa muito mais bonita do que eu achei que eu era. De não tentar atingir um padrão que não fazia sentido de quem eu era. Então eu me vejo muito mais livre, muito mais sincera e real. Por mais que existam coisas em mim que me trazem sofrimento e que eu sei que são coisas que eu preciso olhar para isso, hoje eu me vejo muito mais feliz do que eu nunca fui. Então, eu me vejo assim hoje. E é interessante isso que a Vivi trouxe da primeira vez, porque quando a gente fala desse medo, me remete ao ponto de perda da minha mãe, né? Do medo de perda, de abandono. E aí, quando a Vivi falou do último beijo, o ponto foi como que eu vivenciei a morte a primeira vez. Como que foi o vivenciamento de uma morte a primeira vez, né? Então, me veio esse questionamento. Como foi vivenciar essa morte? Como que é vivenciar essa morte hoje de algo que eu acredito ser? Então, como que é vivenciar disso? Desprendimento sem sofrimento, né? Porque
a morte para mim sempre veio com sofrimento. Todo processo, o processo que eu estou vivenciando hoje de mudança é um processo de morte. É um processo de morte para começar um novo. Como vivenciar esse processo sem sofrimento? Né? Muitas vezes eu me pego super feliz de que, nossa, a gente está fazendo as coisas, uhul! E de mudança, às vezes eu me pego no sofrimento, nossa. Eu peguei isso esses dias, que a gente sai da ciência da paz, né? Meu Deus, essa é a última vez que eu tô fazendo compra nesse mercado. Ai, essa é a última vez que eu tô aqui e veio esse ponto de última vez, de último, né? Como se eu fechasse um ciclo, não fechamento de ciclo, mas parece que é a interrupção de algo vivo, né? Só que não é porque nada nunca é a última vez, igual a Vivi falou, é sempre a primeira, é sempre agora. Então, como o medo tira a gente dessa ciência da paz, né? Dessa paz que existe na gente. E é isso, tipo assim, é se desconectar da frequência que é direto. O mais difícil, na verdade, é se manter conectado a isso. Ser bem sincero. É o lugar que você já conhece, né? No medo? É. Então, o novo, ele assusta, né? Porque a gente não sabe como que é, porque a gente não experienciou. Então, é confortável também a gente viver no sofrimento. É bizarro falar isso, né? Porque quando a gente fala que a gente quer sair do sofrimento, e como é difícil a gente dar um passo. Pelo menos pra mim, ó, a gente tá falando de mudar da Irlanda faz quase um ano. Quem segurou o Felipe até agora que fui eu. Porque por ele a gente já tinha ido no começo do ano. Eu fiquei, não, calma, a gente vai daqui a pouco, a gente vai daqui a pouco. Eu fui postergando por medo. Então, o quanto que a gente barra os nossos próprios processos, né? Pelo medo do desconhecido, de deixar realmente as coisas fluírem como tem que ser. O que ele trouxe muito durante todo o ponto foi o ponto zero, né? Que a paz da presença, ela é inabalável. O ponto zero é a paz do Cristo. O convite é para que acessemos dentro de nós mesmos, com a ferramenta de nós mesmos, a beleza do não saber e do infinito. Ele falou sobre uma parábola da lagarta, que quando a lagarta quis voar, todos riram, exceto as borboletas. Quanto tempo a gente ainda vai continuar no sofrimento, né? Porque o buscador quer se libertar do medo, porque não aguenta mais sofrer. Ele não deseja uma libertação real. A gente chama de autoconhecimento, conhecimento que é de fora, né? A gente quer se libertar de algo porque a gente está sofrendo. E aí a gente quer se libertar de algo pelo medo. Uma frequência que não vai adiantar, a gente vai continuar correndo atrás do rabo. A paz é o estado da contemplação real da presença. É o que vem quando se tem o necessário em aceitação, graça e fé. O processo ilimitado da contemplação da presença, o não saber, o profundo ser, o não saber na não atividade. Quando verdadeiramente se deixa ser, essa é a paz. Então, o que é real no nosso coração? Teve uma coisa que o Saulo falou para mim quando a gente falou que ia mudar e voltar para o Brasil, que ele falou para ele, né, ele fez um pedido para eu me deixar aberta a receber tudo aquilo que eu tinha de direito na chegada no Brasil. E aí isso me fez questionar, mas o que eu mereço receber? Me veio tanto um processo de controle, de tentar receber aquilo que eu acho que eu tenho que receber, e aí me veio um processo de medo. Mas, gente, o que será que eu tenho para receber? Mas não veio um momento assim de realmente abertura de caminho, de fé, de confiança de que vai vir, que tem que vir. De confiança em mim, de confiança em Deus. De que eu sei que tudo que vai vir é o que tem que vir. Porque ainda existe um lado que leva tudo pro pessimismo e pro negativo. Essa não confiança e aceitação no próprio fluxo divino, né? Então, o quanto que a gente se tira da própria presença, e amanhã a gente tem Portal de Leão, hein? 8/8. Então, ó, Portal de representatividade de Leão.
tomada de responsabilidade de quem a gente é aqui. Então, tudo isso está totalmente interligado com a gente. E é isso, gente. Pelo menos o que eu tinha para falar, eu falei. Queria abrir aqui se alguém quiser mais trazer alguma coisa. Foi um desabafo lindo. Com certeza você vai melhorar agora, você vai ver. E obrigada pelo partilhar, porque aqui tá bem igual. E aí a gente vê que a gente tá tudo no mesmo processo, né? E vem com fé que tá tudo certo. A gente tá aqui te esperando. Vem com fé que só tem uma coisa te esperando aqui. Amor puro. Só isso. Ah, mas disso eu não duvido, não. Pois Disso é, eu não duvido. pois é. Então é isso, gente. Hoje tem Muda Field. Daqui a pouquinho. Beijo, meus amores.